Olá, eu sou o Vitor Menezes, do Tec Concursos. Vamos para mais uma aula de estatística. Estamos estudando a distribuição normal. Já tivemos algumas aulas sobre este tema, né? Então, relembrando rapidamente, nas aulas anteriores a gente viu as características gerais da distribuição normal. A gente estudou o seu gráfico, né? A sua função. Então, vimos que o gráfico ele tem esse formato de sino e que esse formato, esse sino, ele pode ser ora mais achatado, né? Uma boca mais aberta, ou uma boca mais fechadinha. Então, ele pode ser mais achatado ou mais afilado, dependendo do desvio padrão. Vimos também que ele é simétrico em torno da média, então se a gente mudar a média, a gente consegue deslocar o gráfico para a direita ou para a esquerda. Estudamos que a área abaixo da curva nos dá a probabilidade. Vimos os pontos de inflexão, né, quando a gente muda a boca para cima, a boca para baixo. O que mais que a gente viu? A gente viu ainda por que a distribuição normal é tão importante, né? Por que ela é a distribuição mais importante tanto em provas de concursos quanto no dia a dia mesmo de quem mexe com estatística? Ela é a distribuição que mais aparece, né? Por que isso? Então, a gente viu que quando obedecidas algumas condições, quando a gente soma várias variáveis aleatórias independentes, o resultado final se aproxima de uma normal. E a aproximação é tanto melhor quanto maior a quantidade de variáveis a gente esteja considerando. Então, isso foi o que nós vimos até aqui. E hoje nós vamos então aprender a trabalhar com uma distribuição normal em particular, que é a chamada distribuição normal padrão. O que significa distribuição normal padrão? Significa que ela tem média 0 e o desvio padrão dela vale 1. Isso que significa normal padrão. Outro nome que pode aparecer na prova é a distribuição normal reduzida. São sinônimos. Então, pode aparecer assim, a distribuição normal padrão é a mesma coisa que distribuição normal reduzida. Reduzida. O símbolo universal para ela é a letra Z. A distribuição normal padrão ou reduzida, a gente usa a letra Z para simbolizá-la. Ela tem média nula, né? Média nula. A média vale 0 e o desvio padrão vale 1. Ou seja, quando a gente vai desenhar o gráfico dela, então, por exemplo, imagina que aqui estejam os eixos, né? O eixo vertical e o eixo horizontal. Então, essa curva, esse sino, ele seria simétrico em torno do 0. Seria simétrico em torno do 0, por quê? Porque a média vale 0. E a abertura dessa boca é a abertura padrão, é a abertura segundo um desvio padrão igual a 1. Né? Você lembra que os pontos de inflexão que definem a boca, eles estão em mais uma vez o desvio padrão e menos 1. Mais e menos um desvio padrão. Mais desvio padrão, menos desvio padrão. Então, no nosso caso aqui, mais 1 e menos 1. Mais 1 e menos 1. Então, mais 1 e menos 1 seriam os pontos de inflexão, onde a boca muda de boca para baixo para a boca para cima. A gente já viu isso, né? Então, pronto. Este seria as características da distribuição normal padrão. E por que ela é tão importante? Porque é para ela que as questões de prova vão dar as informações. Porque assim, imagina o seguinte, que você tem uma curva normal padrão e você queira calcular alguma probabilidade relacionada ao valor, sei lá, 1,36. Então, você quer calcular alguma probabilidade associada a 1,36. Então, por exemplo, qual que é a chance da distribuição normal padrão ser maior do que 1,36, tá? Você quer calcular essa probabilidade. Então, o que você deveria fazer? Você deveria vir no gráfico, achar 1,36, faz de conta que ele está aqui.
e você quer os valores maiores do que 1,36. Então, você teria que delimitar a área. Vou pintar a área de amarelinho. É essa área aqui, é a área dos valores maiores do que 1,36, essa área em amarelo. Você deveria ser capaz de calculá-la, né? Há várias aulas atrás, quando a gente viu outras distribuições mais simples, a gente conseguia calcular. Às vezes a distribuição dava um retângulo, né? Ou dava um triângulo. Então, por exemplo, vamos supor que a distribuição fosse assim, ó. Que fosse uma distribuição uniforme, tá? Então, eu quero a área à direita do 1,36, seria pegar a área de um retângulo, uma coisa desse tipo aqui. Retângulo é fácil, base vezes altura, calculei a área. Ou se fosse um triângulo, base vezes altura dividido por 2, ou se fosse um trapézio. Se fosse essas figuras mais simples, é fácil calcular a área. O problema é que esse treco aqui não é nem triângulo, nem retângulo, nem trapézio. É um negócio curvo ali. Uma curva. Não dá para calcular direto no gráfico. Não tem como fazer. Então, a questão vai te dar uma tabela já com essas contas todas prontas. E o nosso trabalho é aprender a usar a tabela, a consultar a tabela. Então, o gráfico da distribuição normal é muito complicado. Não é possível calcular as áreas diretamente no gráfico. Portanto, a prova irá nos dar uma tabela com as informações todas prontas. Nosso trabalho é aprender a consultar a tabela, tá? Então, é isso que a gente vai fazer hoje. Hoje a gente vai aprender a consultar a tabela. Vamos voltar no título da aula. Qual que é o título da aula? Como consultar a tabela de áreas da distribuição normal padrão. Por que que a gente vai aprender a consultar só a distribuição normal padrão? Porque esta é a única que aparece na prova. Todas as provas vão te dar qual tabela? A tabela da normal padrão. Todas as provas vão te dar a tabela da normal padrão. É a tabela para a distribuição que tem média 0 e desvio padrão 1. Aí você fala assim, Vitor, e se vier uma questão com outra distribuição normal? Distribuição normal que tem média 10 e desvio padrão 20. Como é que eu faço? Você vai converter esta distribuição que caiu na sua questão na normal padrão. A gente sempre consegue converter uma na outra, tá? Então, vamos anotar isso. As questões de prova sempre nos darão as tabelas da normal padrão, ou seja, média 0, desvio padrão 1, unitário. Pergunta: e se a questão cobrar outra distribuição normal? Exemplo, uma distribuição com média 10 e desvio padrão 20. O que a gente faz? Resposta: a gente converte essa distribuição na normal reduzida. Existe uma conversão, a gente consegue converter, transmutar, né? Transformar uma na outra. Existe uma transformação. Essa transformação a gente vai estudar em outra aula. Hoje não vamos mexer com essa transformação. Hoje a gente vai só aprender a consultar a tabela. Qual que é o problema? O problema é que essa tabela ela pode ser feita de inúmeras maneiras. Existem inúmeras maneiras de a gente estruturar a tabela. Não tem assim uma regra fixa. A tabela é sempre desse jeito aqui. Não tem. O examinador tem liberdade, ele pode fazer vários tipos de tabela. Fazendo uma analogia, é igual gráfico. Quando a gente vê no jornal, ou numa revista, ou em algum panfleto, um gráfico, não tem obrigação nenhuma de como a pessoa pode fazer esse gráfico. Ela pode fazer um gráfico em formato de pizza, né? Já viu o gráfico em formato de pizza? Cada fatia é de um tamanho e cada tamanho me indica uma porcentagem. A pessoa pode fazer um gráfico de colunas, então tem a primeira coluna, tem outra coluna, tem outra coluna. A pessoa pode fazer um gráfico de linhas, então a linha sobe e a linha desce. Então existem inúmeros tipos de gráfico. E às vezes
para uma mesma pesquisa que você fez, você poderia utilizar mais de um gráfico. Cada um, escolher entre um gráfico e outro gráfico é simplesmente escolher uma forma como você quer apresentar aquela informação. Ou seja, não tem nada que me obrigue a usar um gráfico de barras em vez de pizza. Às vezes os dois são cabíveis e eu posso escolher um ou outro. Assim também as tabelas. As tabelas podem ser estruturadas de várias maneiras. São formas diferentes de se apresentar a mesma informação. Por conta disso, você não deve se preocupar em decorar como consultar a tabela. Se você fizer isso, você estará cometendo um suicídio intelectual, né? Você irá para o buraco. Não decore, você deve compreender como que a tabela funciona. Então, vamos lá. Tendo em vista que há inúmeras maneiras de se estruturar as tabelas, você deve tão somente compreendê-las. Não se preocupe em decorar nada, tá bom? Então, vamos relembrar, né? Antes da gente prosseguir, vamos relembrar algumas coisas da aula de hoje, né? Por que que a gente precisa de tabela? Porque o gráfico é muito complicado, é um gráfico cheio de curvas, não dá para a gente calcular as áreas diretamente no gráfico. Portanto, a prova irá nos dar uma tabela com as informações todas prontinhas. O nosso trabalho é aprender a consultar a tabela, certo? Qual tabela? Especificamente a tabela da distribuição normal padrão, que é aquela distribuição que tem média 0 e desvio padrão 1. E se a questão me der uma outra distribuição normal qualquer? Sem problema, você converte essa outra distribuição numa normal padrão. Certo, visto isso, vamos então mudar de tela. Deixa eu ver com quanto tempo eu estou. Beleza. Eu trouxe como exemplo 3 tabelas diferentes. Aqui a primeira tabela, a segunda tabela e a terceira tabela. 3 tabelas diferentes, a gente vai trabalhar com as 3. Então, eu trouxe vários exercícios ali, vai ser uma aula um pouco maçante, repetitiva, mas eu prefiro ser maçante e repetitiva porque isso aqui é o pulo do gato. Se você entender bem a aula de hoje, o resto das próximas aulas, tanto da normal quanto até de outras distribuições, distribuição T, distribuição Q quadrado, se você entender bem a aula de hoje, o resto é um abraço, tá? Então, prefiro ser um pouco maçante, sim. A primeira tabela, como é que eu a estruturei? Estruturei da seguinte maneira, tem uma explicaçãozinha aqui no começo. A tabela fornece a chance, esse P aqui é a probabilidade. O Z minúsculo está representando os valores que a minha normal reduzida vão assumir. E o Z0 é o valor que eu quero trabalhar, entendeu? Então, o Z0 é o valor que eu quero trabalhar e o Z minúsculo são os valores da variável. Então, vamos dar um exemplo aqui. Faz de conta que eu quero trabalhar com o valor 1,36. 1,36. Então, o que a tabela vai me dar? A tabela vai me dar a probabilidade da normal reduzida assumir valores entre 0 e 1,36. Então, ele vai me dar a probabilidade de eu estar entre 0 e 1,36. De novo, ela me dá a chance de eu ficar entre 0 e 1,36. 0 e 1,36. Então, vamos para o gráfico. No gráfico, faz de conta que o 1,36 está bem aqui. Então, ele me daria a área que está entre 0 e 1,36. O 0 está ali no meio, né? No meio certinho. Essa área aqui em amarelo. O gráfico me dá essa área em amarelo. Entendeu o que o gráfico vai me dar? Vamos então para o que a tabela vai me dar, perdão, né? É a tabela, não o gráfico. Então, vamos consultar a tabela. Então, a tabela, a gente quebra o número em 2 partes. Geralmente, se quebra
as unidades e o primeiro algarismo depois da vírgula. Então, nesse exemplo aqui, o número é 1,36, certo? Então, a gente vai quebrá-lo em duas partes. 1,3. E quanto que falta para terminar o número? Está faltando o 0,06. Então, eu quebro o número em duas partes. 1,3 para cima e o 0,06 para baixo. Separei em duas partes. Ou seja, na parte de cima está ficando só... Eu travo no primeiro dígito após a vírgula. E depois, na parte de baixo, vem o restante do número, tá? Então, esta parte de cima, que é 1,3, está na coluna. Na coluna. Então, eu procuro aqui. Onde está 1,3? Está bem aqui, ó, 1,3. Certo? O restante do número, que é o 0,06, está na linha. Então, bem aqui, ó, a gente vem na linha 0,06. Maravilha? Quando eu juntar esta linha com essa coluna, eu vou formar 1,36. Então, o 1,36 está aqui, ó, 1,36. Ah, juntei um com o outro. Qual é a junção dos dois? A junção dos dois é esta célula aqui que eu estou pintando de amarelo. Esta célula me dá a resposta que eu quero. 0,41309. Portanto, esta área que eu pintei aqui de amarelinho no gráfico lá em cima, esta área que eu pintei aqui no gráfico de amarelinho aqui em cima vale 0,41309. Essa é a nossa resposta. É uma área que vale 0,41309. Se você preferir, você pode colocar como porcentagem. Seria uma área de 41,309%. Também vale. Beleza? Vamos fazer mais um exemplo. Deixa eu limpar aqui a tela. Vamos agora trabalhar com o número 1,27. 1,27. Então, deixa eu limpar a tabela. Então, faz de conta que 1,27 esteja aqui. O que a tabela vai nos dar? Vai nos dar a chance da normal estar entre 0 e 1,27. É esta área que eu vou pintar de amarelo aqui. Então, a distribuição normal nos dará esta área. Então, eu venho 1,27. Eu começo aqui 1,2. E depois, para completar 1,27, eu preciso do 0,07. Faça a junção de linha com coluna. Faço a junção. Quando eu juntar os dois, eu chego nesta célula aqui, que é 0,39796. Então, esta área vale 0,39796. Pronto. Legal? Então, aprendemos a consultar esta primeira tabela que está aqui na tela. Devo decorar esse passo a passo? Não, porque a tabela pode ser apresentada de uma outra forma. Vamos ver uma segunda forma. É evidente que aqui eu estou trazendo as formas mais famosas, aquelas que mais se repetem. Mas o examinador poderia inventar uma outra forma qualquer. Vamos para uma segunda tabela. Vamos trabalhar com o mesmo número agora, tá? O 1,27 de novo. Vamos supor que ele esteja aqui. Só que agora a tabela me dá outra coisa. Ela me dá a chance da distribuição normal ser menor do que 1,27. Ó, probabilidade de Z ser menor do que Z0. Z0 é o score com o qual estou trabalhando. No nosso caso aqui, 1,27. Z0 é o score com o qual eu estou trabalhando. No caso, 1,27. Então, a tabela me dá a chance de valores menores do que 1,27. A tabela vai me dar esta área aqui, ó.
esta área aqui. Vamos ver na tabela como é que fica? Então, aqui, ó, 1,2. Para completar 1,27, falta o 0,07. Eu faço junção de linha com coluna. Linha com coluna. E na junção, a gente chega neste número aqui, ó, 0,89796. 0,89796. Ou, se você preferir, vai dar 89,796%. 796%. Maravilha? Essa é uma segunda forma de apresentar a tabela. Vamos para uma terceira forma de apresentar a tabela. Vou trabalhar de novo com o 1,27. 1,27. Agora, a tabela vai nos dar a chance de valores menores. Aqui eu errei, viu? Não pode ser menores. Provavelmente é maiores. Deixa eu conferir no Excel, que eu montei essas tabelas no Excel. É cauda direita, 1 menos. É isso mesmo. Aqui ficou errado, deixa eu apagar. Aqui é maiores. Tá. Então, essa terceira tabela aqui nos dá valores maiores do que 1,27. Maiores. Então, vamos lá. 1,2. Para completar o 1,27, falta 0,07. Aí eu faço a junção de linha com coluna. Linha com coluna. Vai dar bem aqui. 0,10204. E que área nós estamos calculando agora? Aqui está 1,27. Deixa eu corrigir aqui. 1,27. Que área nós estamos calculando? É a área maior, né? Valores maiores do que 1,27. Então, é a área à direita. Seria esta área aqui, que eu pintei de amarelinho. E a tabela nos indica que essa área é de 10,204%. Então, entendidas as tabelas, você tem que estar preparado para aquilo que o examinador quiser te fornecer. Ele pode fornecer qualquer uma das tabelas, e aí você tem que aprender a jogar com o regulamento embaixo do braço, né? Saber o que ele está te dando para que você possa responder. Deixa eu ver com quanto tempo estamos. Tá, então vamos fazer alguns exercícios que eu deixei separado aqui. Eu vou escolher, então, a primeira tabela que nós vimos e vou resolver todas essas questões aqui com a primeira tabela, para a gente poder praticar. Então, vamos lá. O primeiro exercício pede a chance de valores menores do que zero. Valores menores do que zero. Isso aqui você nem precisaria da tabela, né? Porque, assim, zero é justamente a média. A área total eu sei que é 1. A área total é 1. E eu sei que o gráfico é simétrico em torno do zero. Se ele é simétrico, é metade para cada lado. Metade é maior do que zero, área amarela, e a outra metade é menor do que zero, área azul. É 50% para cada lado. Então, para esse primeiro exercício, eu nem precisaria de tabela. Você tem obrigação de responder de cara. Isso aqui é 50%. Mas, vamos para a tabela. Vamos obter isso aqui na tabela. Então, vou trabalhar com essa tabela que está aqui na tela mesmo, né? Aqui está o zero. Essa tabela me dá a chance, né, a área de valores maiores do que zero. Maiores. Então, ela me dá esta área que eu vou pintar aqui de amarelo.
Ela me dá essa área de amarelo. Certo. Então, o zero, como é que a gente escreve zero? Zero será 0,00. Aqui faltou, né? 0,0. E aqui 0,0. Opa. 0,0. Então, é justamente a primeira célula aqui. 50%. 0,5, 50%. Então, essa área aqui de amarelo é 50%. Então, o gráfico está me dando esta parte em amarelo. O que o exercício pediu? O exercício pediu esta área em amarelo? Não. O exercício quer a chance de valores menores do que zero. O exercício quer esta área aqui em azul. Bom, então é só eu pensar. A área total é 100%. A parte amarela é 50%. Portanto, a parte azul tem que ser também de 50% para que a gente complete a totalidade, os 100%. Então, resposta, área azul, 50%. Próximo exercício, a chance da normal reduzida ser menor que 1,43. Vou trabalhar com essa tabelinha aqui, tá? Essa que está na tela aqui. Então, 1,43. Está bem aqui, ó, 1,43. A tabela nos dá valores maiores do que 1,43. Então, a tabela vai nos dar esta parte aqui do gráfico que eu vou pintar de amarelinho. Opa! A tabela vai nos dar esta parte aqui do gráfico que eu vou pintar de amarelinho. A parte que está na direita. Aliás, eu vou tirar esse... Não, eu vou deixar, tudo bem, vou deixar. Vou só aumentar um pouquinho, porque está difícil escrever aqui. Deixa eu jogar essa tabela um pouco mais para baixo. Deixa eu aumentar essa figura. Vou reescrever aqui. Então, vamos lá. Vamos supor que o 1,43 esteja aqui. A tabela nos dá a chance de valores maiores do que 1,43, que é a parte em amarelo. E o exercício pediu isso? Não, o exercício pediu a chance de valores menores. Então, o exercício pediu esta área em azul aqui. O exercício pediu a área azul e a tabela nos dá a área amarela. Então, vamos lá. 1,43. 1,4123. Então, nossa resposta é essa daqui, ó. 0,07636. O exercício nos diz que esta área em amarelo, que eu vou arredondar, tá? Vai dar 7,64%. Arredondei. Então, o exercício me deu a área amarela. A área amarela vale 7,64%. Aliás, a tabela. A tabela me deu essa área amarela, 7,64%. A tabela me deu a área amarela, 7,64%. O exercício pediu a área amarela? Não, o exercício pediu a área azul. Bom, como é que eu faço para calcular a área azul? Eu sei que a área total é 100%. Então, basta fazer o complementar. Quanto que falta para chegar em 100%? Faltam 92,36%. Essa é a nossa resposta, 92,36%. 92,36%. Próximo exercício. A chance de valores maiores do que 2,81. Então, agora eu quero repetir tudo, só que para o número 2,81. Então, agora eu quero repetir tudo, só que para o número 2,81. Então, vamos lá. 2,8
Está bem aqui, 2,81. Nossa resposta vai dar 0,29% aproximadamente. 0,29%. E o que o exercício pediu? O exercício pediu essa área amarela? Sim, o exercício pediu valores maiores do que 2,81. Então, aqui coincidiu, aqui foi sorte, aqui foi ótimo. O exercício pediu exatamente aquilo que a tabela está dando. O exercício pediu exatamente aquilo que a tabela nos dá. Então, resposta é direto, 0,29%. 0,29%. O exercício já pediu exatamente aquilo que a tabela dá. 0,29%. Próxima página. Chance de valores maiores do que menos 2,81. Então, o exercício quer aqui, ó, o menos 2,81 está aqui. E o exercício quer a chance de valores maiores do que isso. Então, o exercício quer esta área amarela aqui, certo? Problema. O problema é que a tabela nossa não tem números negativos, não tem lá o menos 2,81. A nossa tabela só traz valores positivos. Então, vamos trabalhar com eles. Vamos trabalhar com o valor positivo, 2,81. Então, o 2,81, a gente já viu que a tabela nos dá uma área amarela de 0,29%. 0,29%. E agora eu tenho que saber que esse gráfico ele é simétrico. Ele é simétrico em torno da origem. Então, se eu traçar aqui o menos 2,81, o menos 2,81 não está simétrico? Os dois são simétricos, menos 2,81 e 2,81, eles estão igualmente espaçados, igualmente afastados da origem. Ou seja, eles vão definir áreas que são simétricas, que têm o mesmo valor, o mesmo formato e o mesmo valor. Isso é o princípio da simetria. Então, se a cauda da direita deu 0,29%, a cauda da esquerda também dará 0,29%. Essa cauda aqui também vale 0,29%. Certo? Se eu tenho a cauda... Então, de novo, se a cauda da direita dava 0,29%, a cauda da esquerda também dá 0,29%. Ótimo. Então, eu sei que... Acho que eu deixei uma curva normal desenhada aqui em algum lugar. Está aqui. Então, vamos aqui para esta curva normal maior, né? Deixa eu trazer esse gráfico aqui mais para perto. Vou trazer para cá. Então, vamos lá. O 2,81 está por aqui assim, e o menos 2,81 está por aqui assim. Então, esta área que eu estou pintando de amarelo, eu já sei que ela vale 0,29%. Portanto, esta outra cauda que eu vou pintar de verde também vale 0,29%. Por quê? Porque o gráfico é simétrico. Certo? Muito bem. O que o exercício pediu? O exercício pediu valores maiores do que 2,81. Maiores do que 2,81. Deixa eu apagar esse gráfico aqui. Então, vamos lá. O meu 2,81 está bem aqui. Eu sei que valores menores são a cauda. 0,29%. Bom, então quanto que são os valores maiores? É o quanto que falta para inteirar 100%. Vai dar 99,71%. 99,71%. Então, resposta é 99,71%. Aqui ficou repetido, né? Deixa eu tirar esse exercício aqui que repetiu. Repetiu.
Deixa eu mudar isso aqui para 1,51 para ficar mais fácil. Para encerrar nossa série de exemplos, vou trabalhar agora com um intervalo desse tipo aqui. Eu quero o intervalo que vai de 0,67 até 1,51. 0,67 até 1,51. Vamos para a tabela, então? Então, deixa eu limpar aqui. Eu vou aumentar esse gráfico para a gente conseguir enxergar com mais detalhes. Formato. Deixa eu cortar um pouco aqui. Vou cortar do lado de lá também. Pronto. Então, vamos lá para o nosso último exemplo. A gente quer um intervalo que vai de 0,67 até 1,51. Então, o 0,67 está mais ou menos por aqui assim, 0,67, e o 1,51 está por aqui assim, 1,51. Então, vou traçar aqui duas retas, uma reta e uma reta. E nós queremos esta área aqui, que vai de 0,67 até 1,51. A gente quer essa área amarela aqui. A gente quer essa área amarela aqui. Deixa eu trocar a cor, vou colocar de preto, de vermelho, fica mais fácil para ver. Então, o 0,67 e 1,51. Então, eu quero uma área que começa no 0,67 e termina em 1,51. De novo, eu quero uma área que vai do 0,67 e termina no 1,51. Deixa eu criar duas cópias deste gráfico para a gente entender bem. Eu vou fazer bem passo a passo, bem devagar. Vamos começar analisando o 1,51. Vamos começar analisando o 1,51. Vamos começar analisando o 1,51. Então, 1,51 está aqui, ó. A resposta, vou arredondar, vai dar 6,55%. 6,55%. Então, a cauda direita delimitada pelo 1,51 dá 6,55%. 6,55%. Então, vamos anotar isso no nosso gráfico. A gente descobriu que esta areazinha aqui que eu estou pintando de verde, eu quero a área amarela. Mas a tabela não me deu a área amarela, mas ela deu a área verde. Ela me disse que esta área verde aqui vale 6,55%. 6,55%. Pronto, ela já me deu alguma coisa, certo? Ela já me deu alguma coisa. Ela já me disse que essa área verde é de 6,55%. Maravilha? Tá bom. Eu quero a área amarela. A tabela me deu a área verde. Vamos agora para a tabela trabalhar com o 0,67. Vamos agora trabalhar com o 0,67. Então, 0,67. 0,6 mais 0,07. Então, vou juntar linha com coluna. E chegamos ao número 25,14%. 25,14%. Então, a cauda delimitada pelo 0,67 é de 25,14%.
Então, esta cauda delimitada pelo 0,67, que é tudo isso aqui, ó, toda essa cauda, a cauda completa, juntando a parte amarela com a parte verde, a cauda completa à direita do 0,67, ela é 25,14%. 25,14%. Muito bem. Então, a cauda completa, juntando tudo, juntando parte amarela e parte verde, deu 25,14. Só a parte verde é 6,55. Quanto que é a parte amarela? Basta subtrair. A parte amarela fica 25,14 menos 6,55. É só fazer a subtração. Só fazer a subtração. 5 para 14 é 9. 6 para 11 são 5. E 7 para 15 são 8. E 1 para 2, 1. Então, nossa resposta é 18,59%. 18,59%. 18,59%. Então, encerramos aqui este vídeo, fizemos vários exemplos. Qual que é a ideia para a próxima aula? A gente repetir todos estes exemplos com outra tabela. A gente usou sempre a terceira tabela. Eu vou repetir tudo isso com a primeira tabela. Para a gente poder praticar a exaustão, né, de forma um pouco maçante e repetitiva, mas para garantir que você bem compreenda. Encerramos então por aqui este vídeo. Bons estudos e até a próxima!